Olá pessoal! Continuando os vídeos sobre a jornada do herói, hoje nós vamos falar sobre os passos 5 e 6. Primeiro o passo 5, que se chama Travessia do Primeiro Limiar. O limiar, ele é o limite entre o mundo comum, aquele que falamos lá no passo 1, e o mundo especial, que é onde vai acontecer a aventura propriamente dita do herói. Seja essa aventura embarcar em uma viagem, começar um plano de vingança, se apaixonar, superar uma questão emocional interna, qualquer viagem, qualquer aventura que seja essa, seja ela interior ou exterior. Então é o momento da história em que seu herói já foi apresentado para o seu leitor, ele já teve um vislumbre de qual era a potencial aventura que ele poderia viver, ele já hesitou, ele já pensou se devia ou se não devia, já ouviu conselhos do mentor, de repente, dependendo da sua história, recebeu artefatos, recebeu ferramentas, poderes mágicos. Então esse é o momento em que ele toma a decisão ou é empurrado para essa decisão de ok, vou embarcar nessa aventura. É como saltar de paraquedas. Pensando num salto de paraquedas, é o momento em que você se joga daquele avião e aí não tem mais como voltar para trás. Você já embarcou naquela aventura. O mundo comum que era o interior daquele avião já ficou para trás. Você deu o seu impulso e por mais que você pense se devia ter feito isso ou não, por mais que tenha sido você que deu o impulso ou o seu instrutor que te empurrou, você já deu o passo que decretou que você tá fadado a viver aquela aventura. E esse normalmente é o primeiro ponto de virada das histórias. O que é o ponto de virada? É quando você encerrou um ciclo da sua história e tá começando um novo. Então, nesse ponto de virada, em que o seu herói escolheu se ele quer a pílula azul ou vermelha para ir pro mundo de Matrix ou não, esse momento da tomada de decisão, qual pílula que ele vai tomar, engole a pílula, é essa virada. Normalmente, esse momento em que ele salta, em que ele embarca na aventura, aparecem alguns obstáculos internos e externos. Sempre aparece aquela pessoa falando, mas você tem certeza? Ai, mas você não vai se machucar, mas não é muito perigoso? E se você morrer? Ou os próprios medos, as vozes internas dizendo tudo isso? Ou às vezes um rival tentando bloquear o caminho dele? Ou um inimigo tentando matá-lo, literalmente? E tudo isso serve para quê? Serve para testar e para provar para o seu leitor a força do seu herói, a determinação do seu herói, os valores dele. Por exemplo, se o seu herói é um cara que está tentando se livrar das drogas e ele embarca na jornada de reabilitação, sempre vai ter aquele cara falando, viu, eu descolei uma boa aí pra você não quer provar, e ele fica tentado. E é nesse momento, se ele cai na tentação ou se ele resiste, que você tá mostrando para o seu leitor qual é o tamanho da força de vontade do seu personagem, o quanto ele está comprometido com o seu próprio propósito, com essa aventura que ele se propôs a trilhar. E assim como no exemplo do paraquedas, logo após o salto, logo após o impulso para fora do avião, vem o quê? Vem a queda livre, vem a queda propriamente dita após o salto do paraquedas. E essa queda, todo esse trajeto que você percorre do avião até voltar à terra firme, digamos que seja essa a aventura que o seu herói vai viver. Depois do impulso, vem a queda, que já é o passo 6, que se chama Testes, Aliados e Inimigos. Então, uma vez que o seu personagem, o seu herói, ele embarcou nesse mundo especial, nessa aventura, seja uma reabilitação, um relacionamento, uma vingança, ele começa a conhecer esse mundo especial no qual ele está embarcando. Lembram-se do estágio 1, que se chama Mundo Comum, em que é importante, antes de você sair atropelando toda a história, você apresentar para o seu leitor quem é o seu personagem, quais são as regras do mundo ao qual ele pertence, do que ele tem medo, o que ele deseja, quais são as ambições dele. Da mesma forma, quando ele chega nesse mundo especial, é importante você apresentar mais uma vez para o seu leitor. O que é esse mundo? Quais são as regras desse mundo? Como esse mundo funciona e como é que o meu herói reage a essas novas regras? Quais são as pessoas que fazem parte desse mundo? Quem é amigo? Quem é inimigo? Quem eu posso confiar e quem eu não posso? Tudo é novo para o seu herói, tudo é novo para o seu leitor também. Então, por mais que essa jornada não aconteça fora, né, no mundo exterior do seu personagem, por mais que seja mais uma jornada mental e emocional do que física, por exemplo, Harry Potter existe claramente o mundo dos trouxas e o mundo mágico de Hogwarts, então existe um deslocamento geográfico entre o mundo comum e o especial, mas existem histórias em que esse deslocamento não é geográfico, em que ele é mais mental. Mesmo nesse tipo de embarque, mesmo nesse tipo de
proposta que o personagem faz a si mesmo ou é praticamente obrigado a seguir para ele cumprir a sua jornada na história, é importante você mostrar ao seu leitor que mundo é esse, fazendo o seu personagem ter contato com essas regras, com os limites. Às vezes ele pode entrar em conflito com essas regras, ele pode gostar, ele pode se iludir com alguma delas, e inclusive com as pessoas que o rodeiam. E deixar muito claro o contraste desse novo mundo com o mundo antigo. O contraste do mundo em que ele tá num relacionamento sério com o mundo de solteiro dele, que era o mundo comum. O contraste dele estar envolvido em uma viagem, uma grande viagem para um lugar que ele nunca imaginou estar em relação ao conforto da casa dele. O contraste dele estar lidando com todas as dores da reabilitação em relação à zona de conforto de estar ali usando a droga que ele usava e da qual ele está tentando se livrar. Mostre esses contrastes, apresente através de sensações, reações, de tudo aquilo que atormenta o seu herói, tudo aquilo que alegra seu herói, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele fala, o que vem até ele. Como diz o nome desse passo, ele vai enfrentar testes, aliados e inimigos. Como assim os inimigos? Assim que o seu herói entra nesse mundo especial, normalmente o que acontece? Uma força do mal que domina ou faz parte desse mundo especial, ela é despertada, ela é provocada ou desafiada pela aproximação desse herói. Por exemplo, assim que os irmãos chegam na Terra de Nárnia, a Rainha de Gelo já se vê ameaçada, porque ela se lembra de uma profecia dos 3 irmãos que iam reconquistar Nárnia, enfim, tinha toda uma história que eu não lembro em detalhes. Mas já acontece isso, ela já manda alguém lá para espiá-los, ela já começa a ficar de olho, ela tenta se aproximar de um dos irmãos, ela se faz passar por boazinha e consegue atraí-lo para dentro do castelo dela e fazê-lo de refém. Ou seja, as forças do mal já começam a agir e normalmente elas colocam o seu personagem em situações de teste. Por exemplo, o rapaz que está tentando se livrar das drogas, chega alguém e oferece uma droga para ele. Então esse é um teste que normalmente nessa parte da história não são testes de vida ou morte, e sim testes que estão ali só para provocar. Você vai mesmo embarcar nessa? Tem certeza? Dá tempo de voltar atrás, é uma sensação ilusória de que dá tempo de voltar atrás. Ou o cara que é meio canalha e tá querendo se acertar na vida, começa a namorar, o que acontece? Já chega uma sirigaita, uma ex-namorada ali e começa a dar em cima dele. Já é um teste, já estamos testando aí novamente os valores do seu herói, assim como a gente falou no passo anterior. Esses testes podem acontecer logo que ele embarca no mundo ou ao longo da caminhada dele por esse mundo. Como eu sempre digo, não há regras, é por isso que eu tô falando mais uma vez dos testes, tanto no estágio 5 quanto no 6. São 2 momentos bons para você explorar esse tipo de situação para o seu herói. E todos esses testes, eles também vêm aguçar as habilidades do seu herói. Sejam esses testes uma oportunidade dele entrar em uma luta, dele renegar uma tentação, dele dizer não para uma sirigaita que está tentando fazê-lo trair a namorada. Tudo isso vai fortalecendo o seu herói e vai preparando ele para que ele esteja mais e mais forte até chegar no grande clímax, no grande confronto que virá mais para o final dessas etapas da jornada. E ao mesmo tempo em que ele se fortalece, é uma oportunidade do herói perceber e do leitor perceber aonde ele ainda precisa melhorar. Vamos supor que nessa hora que a ex-namorada apareceu dando em cima do cara, ele não resiste e dá um beijo nela. E a namorada atual vê e eles vão lá, conversam, se acertam. Então é um momento em que ele percebe, nisso eu ainda preciso melhorar. É um excelente momento para você ir moldando o seu herói e fazê-lo chegar do jeitinho que você quer até o confronto final. E falando de aliados, quem é que não se lembra de quando Simba, ele foge do reino do pai dele depois da morte do pai, e quando ele chega numa floresta desconhecida, ele é encontrado pelos adoráveis Timão e Pumba, que viram os seus grandes amigos e grandes parceiros de vida. Eles são nitidamente as figuras dos aliados. Os aliados, eles podem virar uma fonte de informação, podem virar um parceiro de guerra, podem virar um conselheiro, eles podem assumir o papel de um novo mentor em algum momento da história. E pensando numa história romântica, é aquela melhor amiga da menina, que o cara tá se apaixonando pela garota e é a melhor amiga dela que de vez em quando troca uma ideia com ele, fala, viu, você já prestou atenção, que é disso que ela gosta. E esses aliados, esses inimigos, essas situações de teste, o seu herói vai encontrando à medida que ele explora esse mundo especial para o qual ele embarcou, à medida que ele geograficamente caminha por esse mundo ou à medida que ele se permite ir mais fundo em uma questão emocional, em um envolvimento. Ai, que susto, amor! O marido passou na janela, levou o maior susto.
E você pode aproveitar esses novos elementos da história, essas novas figuras que você coloca, como os aliados, como os inimigos, principalmente nos aliados, para você explorar novas personalidades, alguma questão que você queria colocar na história e não sabia exatamente como. Então ele pode encontrar um aliado que tem um hábito curioso, que tem uma habilidade. Se eu estou escrevendo uma história de super-heróis e eles estão criando uma Liga da Justiça, sei lá, ele encontra alguém que tem a habilidade que falta para o seu herói e eles se complementam. Ele pode encontrar um aliado que vai ser o chamado alívio cômico da história. Alívio cômico é assim, é o caso do Shrek, tipicamente. O Shrek é um herói carrancudo, é um herói meio sério. E tem quem? Tem o burro. O burro que é super divertido, ele é meio bobão, é ele que faz o pessoal rir. Então ele alivia todo aquele perfil sisudo do Shrek. Você pode pegar um aliado que vai, um cara atrapalhado que vai se tornar grande parceiro do seu herói que é um pouco mais sério ou tá enfrentando questões mais sérias. E também é nesse passo 6 que o Christopher Vogler, no livro A Jornada do Escritor, que eu insistentemente falo que vocês devem ler porque é muito bom, e é dele que eu tô tirando a maior parte da inspiração desses vídeos, ele tem um conceito que ele chama de lugar de beber água. Sabe aqueles filmes em que tem uma galera andando na floresta, de repente alguém fala, pessoal, vamos parar para tomar uma água, ou pessoal, vamos parar para acampar aqui, amanhã a gente continua. Esse momento em que eles param, se sentam para tomar água no rio, ou levantam um acampamento. Maridão. Esse momento de se sentar para tomar água, levantar acampamento, descansar para continuar no dia seguinte, é normalmente um momento em que eles se sentam para conversar, se sentam para fofocar, se sentam para trocar conselhos, opiniões ou formar opiniões, tomar decisões para paquerar, para falar mal de um, falar bem do outro. Então é o momento da troca de informações e é o momento também do leitor conhecer melhor quem é quem. Então é aquela hora que aquele aliado meio quieto, meio fechado, seu herói começa a conversar com ele começa a revelar um pouquinho de quem ele é. É o momento que o seu herói começa a pesar as perdas e ganhos dos primeiros passos dele no mundo especial, começa a repensar o propósito dele ali dentro. É o momento em que ele conhece melhor uma potencial paquera, um potencial par romântico. E a gente pode associar esse lugar de beber água com, por exemplo, o bar de Grey's Anatomy, quando os médicos se reúnem lá, às vezes no final do expediente, é ali que eles normalmente conversam sobre o que aconteceu e tomam algumas decisões. O Central Perk, a cafeteria do Friends, que é onde os amigos sempre se encontram, conversam e fora dali tudo acontece. Então perceba que é um lugar onde pouca coisa acontece. Acontece mais uma troca de informações e é um momento de introspecção, de conversa, de opiniões, conselhos, risadas, paqueras, fofocas, para a gente conhecer melhor todo mundo, para eles também alinharem um pouco o pensamento, o conhecimento e então seguir adiante fora do lugar de beber água. É literalmente uma parada para recuperar o fôlego, até porque pensando no ritmo da história, se você coloca o seu herói entrando no mundo especial, conhecendo pessoas, combatendo o vilão, passando por testes, conhecendo mais inimigos, mais aliados, tem que ter um momento de uma parada, dele pegar o fôlego, dele não estar mais ali agindo, lutando, se esforçando. Ele tem que ter um momento dele parar para pensar, literalmente, dividir isso com o leitor, é claro, e com os outros personagens que fazem parte daquela cena. Bom, queridos, espero que tenham gostado desse vídeo em que eu juntei esses dois passos, 5 e 6, porque eu acredito que um está muito interligado com o outro. Afinal, o que é a queda do paraquedas sem o impulso para você dar o salto, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Compartilhem comigo nos comentários suas dúvidas, o que estão achando dos vídeos, da forma como eu estou falando aqui pra vocês. Está ficando claro? Está ajudando? Vocês estão identificando alguns pontos na história de vocês que vai realmente fazer a diferença? E gostaram do novo cenário? Agora que a gente está melhorando nosso escritório, quem sabe eu começo a gravar aqui pra vocês. Então me contem, quero muito saber o que vocês estão achando dessa jornada que estamos trilhando juntos. Um beijo e até a próxima semana.